Graça e paz. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos dar início, no nosso estudo de 1 Crônicas. Mas como é de costume, irmãos, hoje nós não vamos entrar propriamente dito no texto e vamos trazer um esboço do livro para a gente ter uma noção do que é que a gente vai ver dentro do livro de Crônicas, e aí a gente vai entrar depois nos primeiros capítulos que vão falar de genealogia, Os primeiros capítulos de Crônicas, eles vão falar de genealogia, sempre focando, nós vamos ver, em Judá, no reino de Judá, dessa vez. Vai ser o foco total é no reino de Judá. Obrigado, irmão. Amém, queridos? Então vamos lá no nosso esboço. Nós não vamos ler hoje, tá? Capítulo nenhum, porque se a gente fosse ler, a gente teria que ler, por exemplo, do 1 ao 9. Dá uma olhadinha para vocês verem. No livro, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, os irmãos vão dar uma acompanhadazinha de acordo com o esboço que eu vou colocar lá. Aí você com a Bíblia aberta vai acompanhando, tá bom? Amém? Vamos orar então, mais uma vez? Obrigado, Pai, bendito é teu nome. Nós oramos agradecidos ao Senhor por esta noite maravilhosa na casa do Senhor, pelo privilégio de cantar louvores ao teu nome. Obrigado pelo dia abençoado, Senhor. Obrigado pela noite de descanso, de sono que o Senhor nos deu. Pai querido, entregamos nossas vidas nas tuas mãos nessa hora, que vamos passar por esse esboço do livro de 1 Crônicas e pedimos a ajuda do Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te bendizemos, te louvamos e que possamos ser edificados mais uma vez, como o Senhor tem nos edificado. Te agradeço e te bendigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, então vamos lá. O autor do livro de Crônicas, irmãos, é incerto, tá bom? É incerto, quer dizer que eles não têm certeza de quem escreveu este livro, tá? Mas a verdade é que eles atribuem a Esdras ter feito uma revisão neste livro, tá? Eles concluem que é provável que Esdras tenha feito uma revisão no livro, porém, ninguém sabe ao certo quem é o autor do livro de 1 Crônicas, tá? O período que esse livro, foi escrito é provavelmente ao longo ou após o exílio. O que nós vimos aqui na Bíblia Sagrada, quando nós estudamos na semana passada, o capítulo 25 de 2 Reis? Nós vimos Jerusalém sendo toda ela deportada, Jerusalém indo para o exílio, sendo que a parte norte, que eram as 10 tribos, elas já estavam sem rei, já estavam no exílio, e agora as duas últimas tribos, que são as tribos do sul, que é Judá, indo para o exílio, Jerusalém sendo tomada, sendo atacada. Então, a sequência dá para a gente entender muito bem, que é provável que tenha sido nesse tempo, tá? Que tenha sido escrito. Nada de data, nada específico para a gente poder falar. O tema principal do livro de Crônicas, lembrando os irmãos, tá, irmãos, que o livro de Crônicas, ele é um só, Essa divisão de primeiro e segundo, ela não é no texto original, é um livro só, e a gente tem essa divisão, é boa porque ela é didática, até mesmo por causa dos assuntos que são tratados em cada livro, não é exatamente o mesmo, então essa divisão é boa. Então, o tema principal é a sabedoria de Deus, Enfim, os irmãos que estão estudando a Bíblia, irmãos, já se deram conta de que em tudo o homem é falho, em todas as coisas os homens falham, Até mesmo os melhores homens da Bíblia, quando a gente estuda, a gente vê e fala, mas esse camarada fez isso, não devia fazer. Em todos a gente vai notar, desde Adão, até os dias de hoje, os homens são falhos. E o que nós estamos encontrando no texto da Bíblia, que estamos lendo em Reis e agora em Crônicas, que vai repetir e acrescentar algumas coisas, na verdade, que os reis fizeram. Alguns, já disse para os irmãos, nesse caso aqui, o foco são os reis de Judá. Judá, lembra, são as duas tribos cá de baixo, do sul, O que acontece? Em tudo vai prevalecer a sabedoria de Deus, Os homens são falhos, mas Deus é sábio. E mesmo quando os homens erravam,
que a gente deparou com vários erros deles, mesmo eles errando, em algum momento a gente vê que Deus age, e Ele age com grande sabedoria, para recuperar aquilo que o homem jogou fora, aquilo que os homens jogaram fora. Então o tema principal é a sabedoria de Deus. Aquilo que a gente estava mostrando o tempo todo, né? Que os homens erram, os reis erram, e havia ali uma dança de reis, entra um rei, sai outro, rei bom, rei ruim, e em tudo isso prevalece a sabedoria de Deus. Ao ponto de Deus poupar Jerusalém, Deus poupar Israel o tempo todo, mas chegou no momento que Deus se aborreceu de vez e falou: já não vou mais poupar nem mesmo Jerusalém, nem por amor a Davi, como ele fez várias vezes, né, poupando um povo poupando esse povo de Judá, por causa do compromisso que ele tinha com Davi. A personagem principal é Davi, irmãos, tá? A personagem principal do livro é Davi. Então os irmãos, se abrirem a Bíblia, é claro que está aberta lá, os irmãos vão ver a genealogia de Adão a Abraão. Aí a gente vai notar que não estão todos bem incluídos aqui. Nós vamos ver aqui bem mencionados os filhos de Ismael, os filhos de Abraão e Quetura, né, os filhos de Isaac, filhos de Esaú, e vai falar dos reis de Edom, antes mesmo de Israel, vai mostrar os reis, é um registro crônico, né? E por aí vai. O primeiro livro vai ser de genealogia de Adão a Abraão. Já o segundo capítulo, né, vai falar dos filhos de Jacó, o terceiro, os descendentes de Davi. Você vê que já vai levar para focar em Davi, né, os descendentes de Davi. 4 vai falar dos descendentes de Judá, está vendo? Tudo de genealogia. O 5 vai falar dos descendentes de Ruben, está vendo? E depois o 6 vai falar os descendentes de Levi. Você vai ver por que será esse foco em Judá, né, igual nós vimos aqui. O foco em Davi vai levar para Judá, vai levar para Levi. Levi, os irmãos sabem quem é a tribo de Levi, amém, queridos? Qual a relação, vamos lá, da tribo de Levi com Davi? Mais ou menos isso, Davi tocava. Na verdade, Davi é o homem do culto em Israel, irmãos. Ele que idealizou o templo, mas Deus falou: não, você não vai fazer o templo, seu filho vai. Então, olha, a relação de Levi, é por isso que parece que os textos estão desconexos, não tem nada a ver, não traz as 12 tribos ali, só algumas vai levar para Judá e agora para Levi, vai falar depois dos descendentes de Sacá, de Benjamim, tudo isso por quê? Por foco aqui é o reinado de Judá, o reinado de baixo, né, das duas tribos do sul, Judá. E aí Davi, a relação da tribo de Judá no caso, né? E aí vai chegar em Davi, e a relação de Davi com o culto, ele é 100%, é o homem que tocava, igual o irmão Hélio lembrou bem. Então ele é que vai idealizar o templo. Olha, presta atenção, ele vai idealizar o templo, ele não vai construir, mas vai preparar o material do templo. Davi, antes de morrer, vai deixar especificado até mesmo como deve ser o culto, os eventos no templo. Então essa é a relação. Então o que vai acontecer, trazendo aqui os descendentes de Levi, é porque eles que vão formar, além do coro dos cantores, dos músicos do templo, eles também exercem a função dentro do templo. Essa é a grande verdade, né? A função dos utensílios, enfim. Então essa é a relação, tá, irmãos? Por isso nós vamos ver ainda os descendentes de Levi no capítulo 6, 7, os descendentes de Sacá e Benjamim, os descendentes de Manassés e Asser, 8 ainda a genealogia, os descendentes de Saul, e 9 vai trazer o povo de Jerusalém, também falando de nomes de descendência. Aí a partir do 10 já não é. Então, por isso que eu estou mostrando para os irmãos aqui, tudo vai girar em torno de Davi, até as genealogias que a gente encontrar, vai levar para Davi. E lembra, né, dessa relação, Davi e o templo, Davi e o culto. É bem verdade, ele foi um dos maiores salmistas, ele fez vários instrumentos, a Bíblia relata, né? Ele tocava a sua harpa, antes de ser rei ainda, quando um espírito mau da parte de Deus se apossava do rei Saul, e Saul ficava ali, né, violento. Ali a harpa Deus usava Davi para tocar. Então essa relação é muito grande com o culto, né? E até hoje deve ser, a gente deve, né, ter essa relação. O Salmo sempre faz parte das nossas leituras, tá bom? Até o 9, nesse caso vai falar da genealogia, toda ela direcionada
para Davi, que é o personagem principal. Aí do 10 para lá, depois a gente vai ver o assunto, né? Algumas particularidades do livro, irmãos. Os livros de Samuel e Reis fazem referência aos 2 reinos. Nós vimos lá, falar do reino do norte, das 10 tribos, e o reino do sul, das 2 tribos. Ou seja, Israel, o reino de Israel e o reino de Judá. Isso nos livros de Samuel e Reis, tanto um quanto o 2. Né? Agora, em Crônicas, nós vamos encontrar quase exclusivamente a história do reino de Judá. É o reino de baixo, né? É o reino onde está a capital Jerusalém. Né? E agora, você pode pensar, mas por que será que o reino de cima, as 10 tribos, ela fica tão para lá? Aliás, já está para lá há bem tempo, né? Quem que está estudando conosco a Bíblia. A gente sabe muito bem, irmãos, da importância da tribo de Judá, a importância de Jerusalém para o cumprimento do plano de salvação de Deus. Então, tudo vai direcionar para Jesus. Essa é a grande verdade. Tudo na Bíblia direciona para Jesus. Queira você olhar lá e ver ou não, está lá. Né? Tudo direciona para Jesus. A Bíblia toda. A gente vê isso quando Deus nos orienta, quando Deus nos mostra. Então, esta é a razão, tá? Mais uma vez, esse livro vai focar na história de Judá. É meio que essa história de Israel agora fica meio para lá. Né? Já há um bom tempo nós estamos vendo isso. Né? Isso dentro do esboço, tá, irmãos? Agora vamos lá para os irmãos verem o que, na verdade, os assuntos que vão estar dentro desses capítulos. Veja bem, eu mostrei para vocês que do capítulo 1 ao 9 vai ser genealogia. Tá? Genealogia. E eu quero propor para vocês, quem aqui leu o capítulo 1 e 2? Só a irmã leu? Então eu vou propor, o irmão Jamil também leu, eu vou propor os irmãos ler mais 7 até o 9, para a gente trazer genealogia no culto que vem. Amém, queridos? No estudo. Senão nós vamos ver do 1 ao 2 genealogia, depois do 3 ao 4 genealogia, né? Do 5 ao 7 genealogia, depois 8 e 9 genealogia. Então a gente vem, você estuda mais 7 capítulos, que é fácil, tranquilo, um por dia, né? Um por dia, começando hoje, e aí nós vamos trazer esses 9 capítulos de genealogia dentro de um assunto só. E hoje nós vamos ficar só dentro do esboço, porque eu ia trazer o esboço mais 2 capítulos. E eu vi, meu Deus, nós vamos falar 2 capítulos de genealogia, depois nós vamos voltar e falar mais 3 dias, né, de genealogia. Então a gente estuda e vem ver. Esses irmãos viram lá, né? Os irmãos viram lá. A genealogia capítulo 1, de Adão a Abraão. Vocês já estão careca de saber disso. Adão, Sete, Enos, não é? Então é o que nós vamos fazer. Vamos ler. Agora eu vou propor também não ler aqui. Senão se a gente for ler 9 capítulos aqui, nós vamos terminar nossos 40 minutos de culto. Amém, queridos? Concordam? Hein? Concorda? Mas você vai ter que ler, senão você vai ficar perdido. Depois vai falar dos filhos de Jacó. Oh, meu Deus! Aqui vocês são mestres para falar dos filhos de Jacó, não é? A gente sabe disso, né? Jacó, você viu um detalhe? Pula muito rapidamente, fala muito pouco de Isaac e pula, né, para poder falar de Jacó. Aí eu pergunto, por que é importante de Jacó? Está lá, irmãos, é de Jacó, cujo nome Deus muda para Israel, é que vem surgir as 12 tribos que nós estamos estudando elas agora, tá, irmãos? Então a Bíblia simplesmente no livro de Crônicas, ela deixa algumas coisas que você já sabe e traz outras, focando e direcionando para isso que nós acabamos de ver ali, focando para dentro do reino de Judá, né, focando para Davi. Davi é o homem, vamos dizer assim, de Israel, aí do Israel todo, né, não apenas de Judá, mas ele está inserido dentro da tribo de Judá. Então essa é a razão, tá? Então nós vamos ver de 1 a 9 as genealogias. Então já combinei com os irmãos, estuda mais 7 capítulos, e aí quinta-feira que vem a gente vai trazer sobre esses 9 capítulos. E depois nós vamos ver no 10, se você tiver com a Bíblia aí você vai abrir, vai falar da morte de Saul. Veja que pula muito rapidamente para a morte, né? Morte de Saul. Depois, outro detalhe, por que pula assim? Porque o foco é Davi. O foco nesse livro é o rei Davi. Aí o 11 e o 12 vai falar de Davi, já entrou no reinado de Davi. A partir daqui agora, você vê que aqui ficou genealogia, derrota e morte de Saul,
e agora aqui vai focar, a partir daqui para baixo agora vai focar no reinado de Davi. Do 11 ao 12 nós vamos ver o quê? A ascensão de Davi ao trono, a tomada de Jerusalém, e seus homens poderosos, e seu exército, né? Os homens que Davi tinha e seus poderosos. Isso, os heróis de Davi, como a Bíblia diz. Isso nós vamos ver no capítulo 11. Depois o 12 vai trazer os outros guerreiros de Davi, focando em Davi como um homem de guerra, um homem, né, que tinha um exército grande, poderoso, né, e levou para Israel grandes vitórias, né? Isso fez de Israel, de Davi, um grande homem, né? Na verdade, a história de Davi, ela é muito significativa, desde o início da carreira de Davi. Por quê? Porque os irmãos notaram, a gente, na vida de Davi, a gente nota, Davi surgiu assim meio que do nada, não é? Meio que do nada. Israel vivia uma aflição, uma das muitas aflições. Israel era humilhado, maltratado pelos filisteus. A gente sabe da história em torno dos filisteus. Então Israel vivia uma situação de muita humilhação. E Davi, os irmãos de Davi na guerra, Davi vai levar suprimentos para os seus irmãos. E de repente, Davi vê aquela afronta. O gigante Golias, um homem muito alto, afrontando Israel. E a Bíblia diz que de contínuo, ou seja, continuamente, aquele gigante vinha e incitava os soldados de Israel. E os irmãos sabem pela história que os soldados de Israel recuavam. Por quê? Porque ali a história não era um exército inteiro lutar contra o homem gigante. Os irmãos sabem da história. Como é que era lá? Era um homem, um soldado lutar contra ele. A finalidade era aquele velho duelo, né? Aquele duelo para resolver a questão. E por que eu digo que é muito emblemática e significativa a história de Davi? Porque Davi não tinha perfil nenhum de guerra, e muito menos de rei. Ao ponto que, quando Samuel foi lá para ungir Davi rei, os irmãos viram que Samuel no seu coração rejeitou Davi. Na hora que, né, ou seja, começou a vir dos melhores, do que mais tinha perfil, para ele poder ver, e Deus falava, não é. Até que veio um sem perfil, ou seja, o coração de Samuel não queria aquele homem para vê-lo como um rei, rejeitou o coração humano. E aí Deus fala, é esse que eu quero. Começa por aí, um camarada que aos olhos humanos era insignificante para o que ele iria fazer. Essas são as grandes mensagens para a gente trazer para a nossa vida, estudando, mesmo dentro do esboço. O camarada que não era à esquerda, foi ele que Deus escolheu. Tudo bem, mas ele não assume o trono ainda. Outras lições que eu falo que ele é emblemático, e tem muitas lições para a nossa vida, a história de Davi. Ele é ungido rei, mas ele não reina. Você sabe disso, né, irmãos? Ele é ungido rei e vai ainda um bom tempo até ele se tornar rei. Na verdade, é uma coisa estranha que Deus fez. Davi foi ungido rei, ainda tendo um outro rei no trono, e que Deus havia ungido. O que Deus pretendia com isso? Você já se perguntou? O que Deus pretendia? Ele mandou ungir Saul, Saul era rei. Mas aí ele vai lá e manda ungir o menino rei. E fica lá 2 reis ungidos. Se você for notar bem no texto bíblico. E ele vai, por várias vezes, ele tem a oportunidade de assumir o trono, matando o rei, porque o rei estava perseguindo ele, mas ele não faz isso. Então são aspectos da vida de Davi e do reino que ele teve em Judá, que a gente traz para a vida, essa questão desse paralelo. E aí, você é humilde o bastante para saber que o teu lugar é o lugar do outro, mas esperar o teu momento chegar sem querer usurpar o lugar? Isso dentro da igreja é muito sério, no trabalho é muito sério. Talvez Deus te falou, eu vou te prosperar naquele trabalho, eu vou te fazer ali um gerente. Mas será que você é igual Davi, humilde o bastante, para saber que você já é o gerente daquele trabalho aos olhos de Deus, mas você não pode privar o outro do lugar dele, que no tempo certo Deus vai tirar o outro e colocar? Porque na verdade a gente sabe que nas empresas não funciona assim, não, eles furam o olho do outro. Não é? E aí? Hein? Então sim, são coisas que a gente vê nessa vida de Davi, que são aplicáveis para a vida em todas as áreas. E sem contar quando ele vai enfrentar lá o Golias, né? Quando ele vai enfrentar o Golias, qual chance ele tinha contra aquele gigante? Qual preparo ele tinha para lutar com aquele gigante? Um guerreiro, né? Mas o que ele faz? Ele vai e assume a responsabilidade sobre ele, e todo mundo deve ter zombado até dele, um menininho daqueles preparados, os seus irmãos, né? Preparados para a guerra, e chega o irmãozinho de lá,
e vai enfrentar aquele gigante. Então, você vê que a Bíblia traz, às vezes, textos e histórias que a gente lê, mas a gente não aplica aquilo, a gente não tira o que está mostrando a Bíblia e traz para a vida e para o dia a dia nosso. Quanta vitória a gente teria se a gente fizesse assim como o jovem Davi, né, fez. Então, aquele momento que ele enfrenta o gigante ali, é um bom momento para a gente pensar, desde antes, a coragem dele decidir que eu vou, né, aqueles preparativos de colocar nele a armadura e tal, a lança, e ele rejeitar aquilo tudo e ir da forma como ele foi, encarar, né, e quando o gigante afronta, vai para o lado dele, ele dá uma resposta santa e ungida, né? Tu vens contra mim com espada e lança, né? Ele responde, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Olha para você ver. Amém, queridos? Então, não é? Pode ter muita gente, irmãos, dentro da igreja, dentro do nosso redor, gente menosprezada, gente lá de trás do banco, você nem nota, a gente só vê os que aparecem, né? Igual Davizinho, não aparecia, mas o camarada saiu de lá, e olha bem, foi a atitude de Davi que fez ele chegar onde ele chegou. Mostra lá alguma coisa, registro na Bíblia, né? De direcionamento de Deus, vai lá, que você vai vencer aquele gigante. A Bíblia não registra isso. Se ele teve esse direcionamento, amém, mas não mostra. Ele viu o afronto, tomou uma briga para ele. Ele literalmente tomou uma briga da nação de Israel para ele, irmãos. Então, às vezes, Deus espera de nós essas atitudes, né? Hein? Foi decisão, ele decidiu. E quem de nós aqui, talvez, não, eu decido também enfrentar esse gigante, eu decido, e Deus vai cuidar da outra parte. Qual a outra parte? É de te dar vitória, de capacitar. Mas é claro que lá atrás tem uma história, Davi conta, ele era pastor de ovelha, tinha matado aquela ursa, lembra? Ele tem todo um contexto, está escondidinho, menino no campo, né? Até desprezado aos olhos humanos, mas Deus viu nele o perfil correto. Aí, hein? Não interfere, Deus não interfere. E dentro desse livre-arbítrio, acabou. E é isso que Deus espera homens e mulheres que tomam decisões. Eu vou decidir servir a Deus nessa obra. Se você fizer isso hoje, Deus lá vai se alegrar e eu vou capacitar. Eu vou capacitar aquele Davi, aquela Davia. Existe Davia? Não existe feminino Davi. Daniel existe, Daniela, né? Eu vou investir naquele Davi porque ele falou que vai. Se você notar, a Bíblia lida com paciência, calma, você vai ver que não tem registro bíblico que Deus falou, vai que você vai vencer. Ele tomou uma decisão, né? E ele foi vitorioso da forma como ele foi. Então, irmãos, a gente vai notar esse detalhe. A ascensão dele ao trono, né? A tomada de Jerusalém, né? Depois vai mostrar também os homens poderosos de Davi, esses homens que Deus levantou. Você lembra como é que Davi era, irmãos? Quando ele estava em fuga, e ele montou um exército de mercenário, mas ele era decidido. O irmão Hélio falou uma palavra que eu quero pegar, decisão. Ele decidia. Quando ele decidiu pegar Batseba, aliás, né? Quando ele decidiu pegar, o que ele fez? Pegou. Manda chamar aquela mulher, a mulher veio, ele dormiu com ela, engravidou. Decisão. E ficou caladinho com aquilo, tranquilo. Mandou matar o homem, vocês sabem disso, tal, legal. E quando ele foi descoberto, ou seja, não quando ele foi descoberto, Deus já tinha visto tudo. Mas quando Deus manda o Natan falar com ele, o que ele faz também? Decidiu. Irmãos, é tudo questão de decisão. Você decide pecar, Deus assina por baixo. Ok. Foi isso que Deus fez. Lembra que eu gosto muito de falar isso? Que você decide, Deus assina por baixo? Eu falo direto aqui na igreja. É nesse termo, da decisão que Deus respeita. Davi decidiu pecar, Deus assinou por baixo. Deus não impediu. Ok, pega a mulher, faz o que você quiser, fez. Mata o homem, mata também. Deus assinou por baixo. Mas quando Natan chegou perto dele e falou aquela parábola bonita, na mesma hora ele decidiu, eu sou esse homem. Se arrependeu amargamente. E Deus fez o quê? Fez dele o grande rei de Israel até os dias de hoje, ao ponto da palavra dizer, achei Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar, né, toda a minha vontade. Decisão, é a chave. Né? Então aí a gente pega para nós esses exemplos, né, da forma como Deus vê Davi, viu e vê Davi,
para a gente poder pegar as lições para a nossa vida e ser abençoado. Isso no capítulo 11 e 12. Quando nós chegarmos no 13, nós vamos ver o erro que foi cometido também, né, por Davi, ao transpor a arca em um carro novo. Davi vai fazer isso, né? A arca na casa de Obed-edom. Então ele vai cometer um erro aqui, mas é outra vez o homem de Deus que, né, é capaz de rever seus caminhos, né, suas decisões, seus feitos e corrigir. Essa é a grande chave para a nossa vida. Ver os nossos erros e corrigir. Mas a gente só consegue corrigir erro, irmãos, se a gente for humilde para admitir os erros. Não tem correção, né? A própria Bíblia vai dizer para nós, né, que aquele que confessa o seu pecado, né, seu erro, e abandona, alcança, irmãos, a misericórdia do Senhor. Esse processo é muito bom, muito bonito, mas ele tem que passar pela questão. Eu admito, né, que eu errei, e aí Deus pode trabalhar livremente no nosso coração. Então nós vamos ver isso no capítulo 13. Depois, no 14, nós vamos ver a vitória sobre os filisteus, né? O palácio, né, e a família de Davi também está registrado aí. E aí nós vamos ver uma vitória maravilhosa que Deus vai dar a Davi, né, pelas mãos de Davi, contra os filisteus, e que mais está bem registrado a partir do versículo 11. Isso no capítulo 14. Já o capítulo 15 vai trazer a arca, né, sendo levada para Jerusalém. A arca que estava a caminho, na verdade, né, irmãos? Vamos ver aqui, a arca aqui, ó, quando acontece esse erro ao transpor a arca, é esse caminho que ela estava fazendo. Aí, enfim, a arca vai chegar em Jerusalém. E aí vai haver uma grande festa de júbilo e de alegria, que está registrado no capítulo 15. São fatos que a gente já viu lá atrás, mas agora a gente vai ver esse registro bonito aqui, né? E o desespero de Davi, pensando, então ninguém vai poder levar a arca de Deus, só os levitas, né? Porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para os servirem. E aí Davi toma a decisão acertada, diz tipo, não, os levitas é que são responsáveis pelo trabalho da arca do Senhor, né? Então a gente encontra essa passagem bonita aqui, um momento muito bonito dentro do livro de 1 Crônicas. Depois, 17, nós vamos encontrar, eu falei do 16, a grande festa, falei, né? Isso aí, né? A grande festa que vai acontecer nesse capítulo 16. Depois, no capítulo 17, nós vamos encontrar a promessa que Deus faz para Davi, né? Davi vai pedir a Deus vai falar, né, do seu desejo de construir uma arca, um templo, uma casa para Deus, e Deus não vai deixar. Deus vai falar para ele, não, você não vai fazer isso não. Mas Deus não rejeita de tudo, irmãos, o desejo de Davi. O que Deus vai falar para ele Deus vai negar a ele a construção, mas Deus vai falar, não, aquele que vier depois de você, seu filho, ele vai fazer essa casa. A casa que nós vimos sendo totalmente destruída na semana passada, quando a gente leu, tá? Nós vimos lá ela sendo totalmente destruída. Então a Bíblia, na verdade, agora em Crônicas, vai voltar para fazer alguns relatos e acrescentar outras coisas que não estavam naquele momento. Então esse desejo de Davi, que Deus promete para ele, nega para ele, mas promete que o filho dele vai construir o templo, vai acontecer, aliás, aconteceu de nós vermos ele sendo destruído. Isso foi o primeiro templo. Ele vai ser reconstruído e depois ele vai ser destruído outra vez, nos tempos de Cristo, né? Depois de Cristo que ele é destruído, é fácil saber que é depois de Cristo, porque a Bíblia relata Jesus entrando no templo. Os irmãos viram ele entrando, chegou lá, ficou bravo, porque eles fizeram do templo um lugar de comércio, e ele ficou muito bravo com aquilo. Então a gente vê o registro bíblico do templo e os registros históricos, mais ou menos lá para o ano 70, o Império Romano destrói totalmente, né? Já havia assumido, na verdade, o controle de Israel, e aí destrói totalmente o templo, que os judeus querem reconstruir. Mas essa história, irmãos, de que eles estão lá projetando e que vai fazer, isso é muita especulação. Na verdade, não existe isso. Mas Israel, dentro dos seus estudos, sabem que eles vão reconstruir o templo, e quando reconstruir o templo, o Messias vai vir
mas para nós ele vai voltar, que nós cremos que ele já veio, ele vai voltar para nós, para eles ele vai vir. E o Messias vai restaurar, olha que lindo que nós vamos estudar em Crônicas hoje. O Messias virá e vai restaurar o culto que nós estamos vendo o registro dele, Davi sonhando em construir o templo e o culto sendo estabelecido, que o que acontece nos templos de Salomão é tudo muito suntuoso, cheio de ouro, cheio de pedras, então vai ser reconstruído. Jesus, o Messias, vai voltar e ele vai escolher o mais lindo que dentro do judaísmo, isso é passado e é estudado. Jesus é quem vai escolher o sumo sacerdote que vai assumir da linhagem de Arão, da mesma forma que era antes, mas só que é o Messias que vai escolher. Por quê? Eu posso até trazer para os irmãos um dia, se os irmãos quiserem, a lista de todos os sumos sacerdotes até o último de Israel, que dentro da religião, o Ninja apontou o dedão, eu posso trazer, eu tenho ele lá, esboçado, do primeiro ao último, e nós vamos, alguém falou? Não, né? E nós vamos ver lá, que vai chegar, lembra lá, Paulo, que na verdade o nome original dele é Saulo, né? Ele é um camarada que na hora que ele vai discutir, né, ele se apresenta como judeu e tal, filho de judia, ele conta aquela história toda. Mas a Bíblia também relata que ele foi um camarada que estudou muito sobre o judaísmo, estudou muito sobre a Bíblia, sobre a Torá. E tinha um homem que ensinava ele, quem lembra? O homem que... Gamaliel. E a coisa mais incrível, que estudando o judaísmo, nada de cristianismo, irmãos, nada de Bíblia evangélica, nada de cristianismo, tem um sumo sacerdote com o nome de Gamaliel. E ele, geralmente era Ben Gamaliel, Ben de filho de fulano, filho de fulano. Então olha bem que coisa mais linda, a gente poder ler a Bíblia, ler os estudos que não são cristãos, os estudos, na verdade, do judaísmo, e encontrar as conexões e você confirmar a Bíblia verdadeira. Aconteceu isso mesmo. Então eu posso trazer, o Ninja gostou lá, eu trago para que os irmãos possam ver a lista deles, todos eles até o último. Então o que acontece? O Messias vai escolher, o Messias, o Cristo, né, o Salvador, quando vier, ele vai voltar para nós e vier para eles, é que vai escolher e vai restabelecer o culto no templo, tá? Então muita gente diz, olha, fica de olho, quando construiu o terceiro templo, aí a gente pode esperar. Tem gente que pensa que vai ser assim, eu não penso que vai ser assim não, isso de forma alguma. Até mesmo porque Jesus falou uma coisa, quando ele estava conversando com aquela mulher samaritana, ele conversou uma coisa sobre o local de adorar, quem lembra? Vai haver dias, o que ele diz? Que não vão adorar a Deus nem aqui, nem lá. Então, em espírito e em verdade, né? Dentro do próprio coração. Então isso é local. A mulher está falando, porque ele pega e fala, ó, vai haver um tempo que não vai ser nem aqui, nem nesse monte, nem lá. Então quer dizer, Jesus ali, o Messias, que eles esperam que vai vir, falou que não falou de um local físico, não vai ser nem aqui nem lá. Apesar que eu creio que eles vão sim reconstruir o terceiro templo, creio plenamente. Creio que eles vão estabelecer o culto, creio. E creio também que o Messias pode vir naquele tempo, sim. Mas não que haverá um local físico para ele ser adorado. Não creio plenamente não, pela Bíblia. O que a Bíblia diz em Tessalonicenses, quando Jesus voltar, o Messias voltar, como vai ser? Lá diz, ele vai vir, ele vai descer, não vai encontrar, não vai pôr o pé nessa terra, e aí os que já morreram vão ressuscitar primeiro, encontrar com ele nos ares, e quem estiver vivo naquela hora, vai subir e encontrar com ele nos ares, e acabou. Assim que diz, vai estar eternamente com o Senhor. Então não tem um encaixe bíblico para poder entender essa coisa toda, mas eu respeito. Já disse para os irmãos que no meu entendimento bíblico, meu entendimento pessoal da Bíblia, e de Deus, o sinal da volta do Messias não é nada disso, é o contrário. Eu já disse para vocês, pela Bíblia, o sinal da volta de Jesus, que o Senhor vai tirar a igreja da terra, é a medida de pecado deste mundo. Toda vez que Deus destruiu a terra e salvou alguém, é porque o pecado ficou muito alto. Lembra lá de Adão até Noé, tudo bem. Nos tempos de Noé,
O pecado chegou tão alto nível que Deus já não suportava aquilo. A Bíblia chega a dizer que Deus arrependeu de ter feito o homem, chamou Noé, falou: Noé, é o seguinte, vou destruir isso tudo, constrói uma arca, deu as medidas, deu as instruções, entra nela, porque eu vou mandar chuva, vai destruir tudo. O que levou Deus a destruir tudo e salvar Noé? Pecado, né? Depois a gente vai ver Sodoma e Gomorra, outra destruição grande. O que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra e salvar Ló e a família dele? Pecado. Não foi construção de templo, não foi sacrifício, não foi nada, irmão. Então, no meu entendimento bíblico, o próximo grande evento de destruição será sim, né? Como a gente diz, como é que a gente chama aquele negócio? Eu esqueci a palavra agora que a gente vê nos filmes aí. Então, o que vai levar Deus a destruir essa terra, irmãos? O próximo grande evento é o mesmo. Lembra para vocês, que eu já disse para vocês que Deus só age por padrão, Deus não muda o modo de agir? Do jeito que Ele fez antes, Ele faz hoje e fará para sempre. É a mesma coisa. Existia um paraíso no início, vai existir um paraíso no futuro, porque não existe paraíso agora. É onde estava Adão e Eva, o lugar de a árvore da vida, o lugar bom de viver. O homem pecou, Deus expulsou o homem de lá, pôs o homem aqui onde nós estamos hoje. E no futuro Deus vai fazer o quê? Outra vez vai restaurar a comunhão com o homem, e aí vai ter o quê? Paraíso, a Bíblia diz desde o céu. Então quer dizer, Deus vai para o padrão, né? Dependendo do que você fizer, padrão. Você faz o bem, pã, bênção. Você faz o mal, Deus te detona. Você arrepende, Ele te perdoa. Você não arrepende, Ele não te perdoa. Padrão, é o que Ele fez, Ele faz, Ele vai fazer. E então, dentro desse entendimento bíblico, que levou Deus a destruir a terra foi o pecado, salvou Noé, quem estava na arca. O que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra foi o pecado, salvou quem Ele viu que era justo. Lembra lá que Abraão intercedeu por ele, e Deus falou: não, enquanto tiver tanto eu não mato. Deus mandou o anjo e tirou. E o que vai levar Deus a destruir outra vez? Não é nada de templo, não olhe para Jerusalém, quando eles falam: olha, porque Jerusalém é um relógio. Eu não sei se esse povo arrumou isso da cabeça deles. O relógio de Deus a iniquidade vai chegar num nível que Deus vai falar: está na hora de eu tirar a minha igreja desta terra, então eu vou tirar a minha igreja. E Ele vai levar a igreja e vai detonar com quem ficar. Amém, igreja? Amém? É Bíblia, tá? Agora, quando vai ser isso? Não sei. Mas a Bíblia, eu já aceitei Jesus num ambiente que as pessoas esperavam a volta de Cristo. Paulo, os apóstolos, os 12, os 11, vamos dizendo melhor, eles sonhavam com a volta de Cristo, porque eles entendiam que essa vida aqui é má, é ruim, a gente é peregrino, a gente é escravo, a gente só sofre, e que existe uma terra melhor, um lugar melhor preparado pelo Senhor. O próprio Jesus falou isso: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu vou para lá preparar lugar para vocês. Está vendo, irmãos? Ou seja, esse lugar preparado é para esse grande evento. Antes do Senhor destruir isso tudo, vai tirar os dedos, como se fosse numa arca, né? Exatamente como se fosse numa arca, vai levar, não exatamente, mas só para os irmãos entenderem que é só repetição de padrão, Deus fez, então vai fazer no futuro. Quem tiver no momento, vai com Ele, amém, glória a Deus. Só para os irmãos entenderem assim, de grosso modo, tá? Davi vai cometer um outro erro no capítulo 21, que ele vai fazer um censo que ele não deveria fazer. Esse censo vai custar muito caro, mas caro mesmo para Israel, né? O povo vai sofrer, Jerusalém vai sofrer com isso, né? Deus vai determinar a destruição, até que Davi reconhece mais uma vez seu erro e ele vai pedir perdão. Ele vai orar assim no capítulo 21. Então disse Davi a Deus: pequei gravemente por fazer tal coisa. Agora peço que perdoa o pecado de teu servo. Fiz uma grande loucura. Davi chega a pedir perdão pelo erro. Isso vai custar caro. Pessoas vão sofrer por causa do erro dele. Então esse é um senso pecaminoso. Deus não queria que ele fizesse esse senso. É outra confusão. Exatamente. O pastor Marci está falando assim, isso é outra, né? Como é que é? Eu esqueci. Outra confusão. Porque quem levantou contra Israel foi Satanás. Mas veja bem, por isso, irmãos, que é importante a gente estudar a Bíblia. Satanás levantou contra Israel e fez um homem fazer o estrago. É isso que a gente tem que orar. Eu, você, nós. E isso é muito sério. Por isso que é significativo o estudo.
É muito sério. Da mesma forma como a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É outra coisa complexa, porque no entendimento geral, Deus é bom, o Espírito Santo é bom, e não levaria alguém para uma prova, para um teste, para uma tentação. Mas a Bíblia está registrada, foi Deus que pegou Jesus, levou ele, pôs lá no deserto, para o diabo tentar ele. Aqui, o pastor Marcelo lembrou muito bem, esse senso pecaminoso foi um trabalho de Satanás, mas usou Davi. E aí? Lembra lá quando Jesus perguntou, o que eles dizem que sou o filho do homem é? Aí uns diziam, é isso, é aquilo. Pedro vira e fala, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vira para Pedro e fala o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Olha, por isso eu digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo depois Jesus começa a falar da história dele, do sofrimento, ir para Jerusalém. O mesmo Pedro que falou ungido por Deus, vira para Jesus e começa a dizer coisas para ele. Jesus vira, para trás de mim, Satanás, porque para mim você é pedra de tropeço. Veja bem, o mesmo Pedro que fala cheio do Espírito Santo de Deus, alguns minutos depois já é Satanás falando na boca dele. Isso para nós é de suma importância para a gente entender nós dentro de um contexto espiritual. Você, eu, Edgar, dentro de um mundo espiritual. O Anderson dentro de um mundo espiritual. O ninja dentro do mundo espiritual. Isso quer dizer o quê? Somos atacados o tempo todo, tanto pelo Espírito de Deus, quanto pelo Espírito de Satanás, do diabo. Né? E quando o diabo quer fazer algo, ele vai usar alguém. Pode me usar e pode te usar. A gente tem que estar atento. A Bíblia está muito certo, o pastor Marcinho falou muito certo, capítulo 21 vai dizer, então Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a fazer o censo. Agora, Davi tinha que fazer o censo? Essa é a pergunta, a interrogação que a gente tem que ter. Pelo livre-arbítrio, pelo direito de decidir, que o irmão lembrou muito bem, ele poderia ter escolhido diferente. É igual o paralelo que eu traço do Éden, Adão no Éden, no paraíso, e José, o filho mais novo, né, o filho de Jacó. Eu traço os dois muito bem. O poder de decisão, poder de livre-arbítrio, que Deus respeita, que você decide. Adão decidiu comer da árvore que Deus tinha dito para não comer. A mulher dele chegou, toma Adão, esse trem é bom. Ele foi, mandou. Ele decidiu, eu vou comer. Acabou com a raça humana, amaldiçoou a terra, amaldiçoou todo mundo. Já José, o menino jovem José, bonitão, tal, estava trabalhando na casa lá de Potifar. O que acontece? A mulher tira a roupa para ele, vem deitar comigo, já estava assediando ele há muito tempo. Poder de decisão. Diferente de Adão, que aceitou o pecado, José decidiu, eu não vou pecar esse trem não quero esse trem para mim não. Ele sai correndo, larga a capa para trás, vai embora, sofre pela decisão, ele é preso, ele é maltratado, ele é esquecido, mas Deus tira ele de lá e coloca ele depois como o segundo no Egito. Dentro do judaísmo, é até dito que ele era um vice-faraó, era um faraó, um hebreu que se tornou um faraó, porque o rei falou, olha, é só no trono que eu sou maior do que eu sei que tomar conta desse Egito inteiro. Então sim, poder de decisão é tão sério, que Adão para mim é o oposto de José. Adão poderia fazer o que José fez? O que vocês acham? Livre-arbítrio, poder de decisão. Mas, então a gente sempre vai ter esses momentos emblemáticos na Bíblia. Então, irmão, Satanás mesmo se levantou contra Israel e levou Davi a fazer isso. Né? E Davi fez, né, enfim, e como eu disse, Israel vai pagar um preço alto, Davi vai assumir sua culpa, Deus vai ter misericórdia. Mas fica a lição para nós. Tá? Quando o inimigo quer usar, ele usa alguém. Que eu não seja essa pessoa e que você não seja esta pessoa. Amém, queridos? De poder de escolher, essa liberdade de escolher. Aí já estamos caminhando para o final. No 22, nós vamos ver os preparativos para a construção do templo. Davi faz um levantamento, né, das coisas e deixa as coisas praticamente no jeito para o seu filho poder construir o templo. Existem umas teorias sobre esse templo, irmão, das mais diversas. Existem teorias e estudos, pior que é estudo científico,
que até no Brasil eles vieram pegar material para poder construir o templo naquela época. Brasil não era Brasil, claro, não existia nome. Que eles atravessaram as águas do mar e vieram pegar material. Existem teorias e comprovações, coisa assim, e é coisa séria, né? Coisa que a gente ou alguém fez. Tem um rio lá no Brasil, por exemplo, que chama Só Limões. Já viram falar nesse rio? Um grande rio. Existem estudos para dizer que esse rio era um nome em homenagem a Salomão por causa disso, daquilo. Nada que a gente possa dizer que não seja, porque não existe registro e não diga que foi, e as terras sempre estiveram aqui, terras fortes e cheias de madeira e outras coisas. Amém, queridos? Mas é só para os irmãos entenderem certos estudos que eles vão fazendo e chega até esse ponto. Depois do capítulo 23 ao 27, é a organização dos assuntos do reino. Ele começa pelos levitas, vai fazer 24 a divisão dos sacerdotes. O 25 vai trazer os levitas, os cantores, não os levitas exatamente, mas os cantores. Depois o 26 vai trazer os porteiros, tá? Lá não está escrito introdutores, igual a gente fala, porteiro, as pessoas ficavam na porta, né? E no portão. Depois vai falar de outras funções dos levitas e por fim vai falar das divisões do exército. Então ele vai tratar de assuntos do reino. E Davi incluiu o templo dentro do reino, irmão, de uma maneira muito poderosa, tá? Davi incluiu o templo dentro do reino, do palácio do rei, e o rei dentro do templo. Então Davi tinha uma visão de um reino, reinado, onde Deus fosse o centro, onde Deus fosse a prioridade. E enquanto os reis se voltam para Deus, para reinar, vai tudo muito bem, né? Mas quando os reis largam Deus, a coisa complica. E aí já estamos chegando no finalzinho, que esse livro tem apenas 29 capítulos. Nós vamos ver as últimas instruções que Davi dá ao povo e ao seu filho Salomão. Salomão vai se tornar rei, capítulo 28 e 29, e o 29 e 28 vai narrar a morte de Davi, né? Vai narrar a morte de Davi. Então aí vamos concluir o estudo, né? Do capítulo, aliás, do primeiro livro de crônicas, que vai focar em Davi, como nós vimos lá no início. Vamos orar então, queridos, e vamos para casa? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Retenha tudo de bom que está na palavra e que você, né, hoje pegou para você. Retenha, guarda, mas contudo fica firme na presença do Senhor, entendendo os tempos, entendendo os acontecimentos, sabendo que as nossas escolhas Deus vai assinar por baixo e a gente precisa fazer escolhas que vão nos levar para a vida eterna. Oremos. Muito obrigado, Deus, te agradeço mais uma vez e te louvo por este tempo que nós passamos na tua casa. 1h15 de culto, Senhor. Quanta coisa boa, e eu te agradeço. Louvado seja o teu nome. Leva o teu povo em paz, guarda e nos ensina, Deus, a fazer boas escolhas dentro da sabedoria de Deus. Que tudo contribua para que nós sejamos fiéis ao Senhor em tudo. Muito obrigado mais uma vez, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.